Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai abrindo aí a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículos do 1 a 15. João, capítulo 6, versículos do 1 a 15. Deus quer falar com você nessa manhã. Deus quer falar com você nesse dia. Preste atenção no que Ele nos diz neste novo dia. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: de onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes, que lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Meu irmão, minha irmã, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Entramos hoje no capítulo 6 do Evangelho de São João. Se ao longo dessa semana nós líamos o capítulo 3,
Agora nós pulamos para o capítulo 6, que vai nos acompanhar ao longo desses dias. É o discurso do pão da vida. É o grande sinal de Jesus Cristo. Acabamos de ouvir o relato da multiplicação dos pães. É interessante percebermos que a multiplicação dos pães foi muito importante na igreja primitiva, meu irmão, minha irmã, até porque nós ouvimos esse relato 6 vezes nos evangelhos. 2 vezes em Mateus, 2 vezes em Marcos, 1 vez em Lucas e 1 vez em João. Tudo isso para nos dizer que esse milagre de Jesus Cristo foi um milagre importante. Foi um milagre que revelou algo intenso ao nosso coração, e eu diria para você, porque quem lê o Evangelho de São João descobre que Jesus Cristo não faz milagres no Evangelho de São João. Jesus Cristo mostra sinais. Semeiam, é sinal. Sinal que aponta para outra realidade, para uma realidade muito superior do que aquilo que as pessoas estão habituadas, do que aquilo que nós estamos vendo. O Evangelho de São João, meu irmão, minha irmã, é o Evangelho que nos convida a ler além das palavras, a ver além dos gestos, a perceber que Deus nos chama a ir além, a avançar para águas mais profundas. E eu quero que você escreva isso no seu post, porque no Evangelho de hoje, de modo especial, Deus nos mostra algo incrível. Ele nos ensina algo incrível. Escreve isso no seu post. Em Jesus Cristo, contemplamos o rosto do Pai que se importa com a vida humana. Em Jesus Cristo, contemplamos o rosto do Pai que se importa com a vida humana e nos convida a fazermos o mesmo, doando-nos em tudo que temos, na certeza de que o milagre Ele fará. Em Jesus Cristo, eu repito, em Jesus Cristo, contemplamos o rosto do Pai que se importa com cada vida humana e nos convida a fazermos o mesmo, doando-nos em tudo que temos, na certeza de que o milagre Ele fará. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Eis o grande mistério ensinado hoje para cada um de nós, nesse milagre que nós já ouvimos várias vezes, mas que é importante sempre de novo voltarmos nele. Em Jesus Cristo contemplamos o rosto do Pai, que se importa com cada vida humana e nos convida a fazermos o mesmo, doando-nos em tudo que temos, na certeza de que o milagre Ele fará. O capítulo 6 do Evangelho de São João vai ser o grande discurso sobre o pão da vida. Ele vai gastar todo um capítulo, o evangelista São João vai gastar todo um capítulo falando dessa realidade. É engraçado porque no Evangelho de São João não se fala da instituição da última ceia, porque isso é falado antecipadamente agora. O contexto é bem interessante, é a festa da Páscoa, é a festa dos pães sem fermento, é a festa no qual nós somos convidados a passar da vida, da morte para a vida, da libertação. É a grande festa da libertação, é a festa do pão, é a festa da Páscoa. Nesta Páscoa judaica, Jesus atrai
Ele sobe a um monte, assim como ele já falou, quando eu for erguido, eu vou atrair todos para mim. Ele sobe a um monte e a multidão vai atrás dele. Ele percebe que aquela multidão tem fome, tem necessidade. Deus não se preocupa somente com o nosso bem-estar espiritual, mas ele olha para o homem de maneira integral. Ei, quem dera que os nossos governantes entendessem essa verdade. O ser humano é muito mais do que aquilo que come, do que aquilo que bebe. O ser humano deve ser visto de modo integral. Corpo, mente e espírito. Isso para usar uma visão tripartida do homem. O homem deve ser olhado em sua integralidade, por completo. Não somente um aspecto, mas todos os aspectos da vida humana. No Evangelho de São João, Jesus é bem consciente da sua missão. Ele pergunta para Filipe e André, dois personagens que vão aparecer outras vezes, são personagens com nome grego, né, que possuem nome grego. E ele pergunta em primeiro lugar a Filipe, de onde? De onde? A pergunta dele é de onde? É engraçado que nas nossas Bíblias traduz onde, mas o certo é de onde? De onde ele vai conseguir pão para alimentar toda essa gente? De onde? É a pergunta pela origem. Qual é a origem do verdadeiro alimento do ser humano? O que alimenta verdadeiramente a nossa alma, o que transforma verdadeiramente o nosso coração, o que nos alimenta de verdade além do pão. Eu nem vou entrar naquela discussão que está tendo aí hoje em dia sobre a necessidade de manter as igrejas abertas. De onde? De onde vamos alimentar a humanidade? De onde? A gente não quer só comida. A gente não quer só comida. Entendeu? De onde? Jesus bem sabia o que faria. Era uma multidão faminta. E nem 200 moedas de prata, ou seja, uma grande quantidade de dinheiro, seria capaz de alimentar aqueles 5.000 homens que Jesus alimentou. Para São João, para o povo que estava ali, Jesus é o cumprimento da promessa de um novo profeta, de um novo Moisés, muito mais poderoso. Por isso Jesus, por meio da partilha do povo, por meio da partilha daqueles que tinham pouco, um menino, 5 pães, 2 peixes, um pouco, um nada, praticamente para aquela multidão. Jesus realiza o milagre da partilha. Todo relato fala da Eucaristia. Pegando o pão, ergueu os olhos, deu graças e o distribuiu. Todo relato nos convida a nos eucaristizarmos, a nos tornarmos Eucaristia para as pessoas à nossa volta. Boa graça da vida, o cristão é chamado a eucaristizar-se. É diferente do alimento que nós comemos. O alimento se transforma em nosso corpo. Quando nós comungamos, e aí tem crianças que vão fazer primeiro a Eucaristia, quando nós comungamos, não é o alimento que se torna o nosso corpo que se torna o alimento. Entendeu? Não é o alimento que se torna o nosso corpo, é o nosso corpo que se torna alimento para os outros. A nossa vida se torna vida para os outros. Toda vez que nós comungamos, nós nos eucaristizamos,
nós viramos alimento para o outro, nós aprendemos a dar a nossa vida para os nossos irmãos. Por isso que a igreja não pode fechar. Entenderam? Quer que eu desenhe? Quer que eu explique de novo? Faça desenho, explique o desenho. Por que que a Eucaristia é tão importante para o cristão? Ei, eu quero dizer de novo, você que está longe da Eucaristia, volte para ela. Não dá para viver sem Eucaristia. Desculpe as autoridades, não nos privem da Eucaristia. É o alimento que nos dá sustento, que dá sentido à nossa vida. E desculpa, assim como não dá para comer churrasco virtual, desculpa a comparação que é fraca. Assim como não dá para comer churrasco virtualmente, não dá para comungar pelas mídias sociais. É preciso sentir desse pão. É preciso perceber dessa vida, comungar dessa existência. Por isso que o Frei é chato às vezes. Eu sou chato nessa questão. Sem Eucaristia não dá para viver. Não dá para viver. Meu irmão, minha irmã, Jesus não queria somente matar a fome de pão do povo. Ele queria que o povo entendesse que naquele pão que ele abençoou, deu graças e partiu, se escondia a chave da vida eterna. Se escondia o sentido da nossa existência, da nossa caminhada de fé. Se escondia o sentido da vida humana. Por isso ele não aceitou. Quando acharam que ele era um milagreiro, que ele era um taumaturgo qualquer, que poderia, da noite para o dia, no estalar de dedos, resolver a questão da fome no mundo, Jesus se retira e vai rezar. Deus quer nos dar muito mais do que nós pedimos.